Dando continuidade aí à nossa aula de conjuntos numéricos, a gente tem os intervalos. Intervalos são subconjuntos dos reais, tá? Então, são subconjuntos dos reais, de R. Então, são conjuntos contidos em R. Para que a gente usa o intervalo? Olha só, quando a gente está no conjunto dos números reais, quando a gente fala assim que a gente quer todos os números entre 1 e 2, nesse intervalo entre 1 e 2, existem infinitos números, certo? Não tem como a gente escrever todos os números reais entre 1 e 2. Aí, para representar, né, esses números entre 1 e 2, a gente acaba utilizando a notação de intervalo, ok? Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Olha só, exemplos. A gente tem intervalos fechados, abertos, semiaberto ou semifechado e infinitos, tá? Vamos começar aqui com o intervalo fechado. Então, vou escrever primeiro esse subconjunto na forma lá, na notação de conjunto, que a gente aprendeu sempre entre chave. Olha lá, x pertence aos reais, tal que eu quero que o meu x seja maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 3. Então, vamos lá. Olha que isso daqui é importante, x pertencer aos reais. Então, eu quero todos os números reais entre menos 1 e 3, inclusive eles, por causa desse risquinho de igual, ok? É impossível a gente escrever todos. Olha que se aqui fosse inteiro, eu conseguiria escrever menos 1, 0, 1, 2 e 3. Natural, 0, 1, 2 e 3. O problema são os reais. Como que a gente vai escrever todos os números, contando as dízimas periódicos, decimais exatos, dízimas não periódicas, todos os números entre menos 1 e 3. É impossível. Então, a gente vai representar por intervalo. Esse conjunto numérico vai ser esse intervalo aqui, ó, fechado no menos 1, pode pôr ponto e vírgula, dá para usar só vírgula quando fica claro que os números não são decimais, até o 3. Essa é a notação de intervalo para esse conjunto. Sempre que for fechado, colchetes para o lado normal, que a gente utiliza mesmo. Qual que é a representação gráfica disso daí? Então, vamos desenhar um pedaço da reta. Podemos dizer assim que intervalo é um pedaço da reta numérica, tá? Dos reais. Vai do menos 1, tá? Até o 3. Então, são todos esses números, a gente destaca esse pedaço da reta. Quando o intervalo é fechado, a gente vai pôr uma bolinha fechada para dar a entender que, inclusive, o menos 1 e o 3 pertencem a esse intervalo. Pensa que você está resolvendo um problema e você acha que o conjunto solução são os números entre menos 1 e 3. Então, aqui, ó, nesse pedaço da reta numérica, na reta dos reais, a gente tem a solução que você quer, entre menos 1 e 3, inclusive o menos 1 e o 3. Agora, vamos ver um intervalo semiaberto ou semifechado. Vou usar os mesmos números, só que olha a diferença agora. Eu vou colocar aqui, vai de menos 1 até o 3, só que agora eu não coloquei o sinal de igual. Vou fazer outra situação, não colocando o igual no 3. Esses são exemplos de intervalos semiabertos ou semifechado, onde um lado é aberto e o outro lado é fechado. Olha só, quando o intervalo não tem o risquinho de igual aqui na desigualdade, quer dizer que o x não pode ser igual a menos 1. Ele pode ir até menos 0,999999, mas menos 1 ele não pode assumir esse valor. Intervalo aberto, a gente vai virar o colchetes ao contrário. No 3, como é fechado, continua igual. Ou ainda, a gente pode utilizar parênteses no lugar do menos 1, tá? Aqui, fechado no menos 1, aberto no 3. Então, colchetes virado ao contrário. Ou ainda, parênteses. Certo? Representação gráfica para essas duas situações. Olha lá. Menos 1 aberto, a gente vai pôr uma bolinha aberta, como se a gente tirasse o menos 1 da reta, fizesse um buraquinho ali, tirasse fora o menos 1. E no caso de baixo, o menos 1 é fechado e quem é aberto é o 3. Então, lembrem, quando não tem o sinal de igualdade, bolinha aberta, quando é parênteses ou colchetes ao contrário, virado para fora.
Então, significa que o meu x pode ser qualquer número aqui entre menos 1 e 3, inclusive o 3, mas menos 1 o x não pode assumir. E aqui o x não pode assumir 3. É como se eu fizesse um buraco na reta, tirasse o 3 dali, certo? E existem intervalos infinitos. Vamos ver um exemplo aqui. X pertence aos reais, tal que x é menor que 3. E aqui vou fazer x pertence aos reais, tal que vou fazer um intervalo fechado. Olha só, agora só tem um valor limitando o x. Aqui diz que x tem que ser menor que 3. Quando eu falo que o x tem que ser menor que 3, ele pode ser 2,99, 1, menos 100, 1,5, menos 1 milhão, qualquer valor menor que 3. Então, a gente vai representar assim. O 3 é o máximo, como tá sem o risquinho de igual, é aberto. E vem lá do menos infinito. Infinito é sempre aberto, porque infinito é uma ideia, um conceito, não é um número, tá? Então, o que eu interpreto? Que o meu intervalo é do menos infinito até o 3. O limite é o 3. Menos infinito quer dizer que a reta vai ser pintada para o lado esquerdo. Quer ver? Só deixa eu representar aqui por parênteses também. Já explico melhor com o desenho. Olha lá o que significa. Significa que o 3... Opa, não é menos 3, né? Deixa eu arrumar aqui, é 3. Significa que o máximo que o x pode assumir é 3. No caso aqui, o intervalo é aberto. E, como eu quero x menor que 3, qualquer número menor para a esquerda do 3 satisfaz a minha desigualdade. Aqui eu não coloco nenhum tipo de marcação no final, entende-se que se a reta continua, o meu intervalo também continua. Ele é infinito para o lado esquerdo. Então, menos infinito quer dizer isso, que vem lá dos negativos, né, até o 3. Ele é infinito do lado esquerdo, do lado dos números menores que 3. Não significa que só tem valor negativo, porque, ó, número menor que 3 tem 2, tem 2,5, 1,8, tem uma infinidade de números positivos. Esse menos infinito quer dizer que está para o lado esquerdo, são números menores que 3. E o contrário aqui, x maior ou igual que 3, aqui no caso é fechado no 3, maior está para a direita, a gente vai dizer que tende a mais infinito, vai para mais infinito, aberto. Ou ainda com parênteses, infinito é sempre aberto, tá? Qual que é a representação da ideia? Vai ser uma bolinha fechada no 3, para mais infinito. Você vai pintar para o lado direito, para os valores maiores que 3, até o final. Com isso, a gente vê os exemplos aí de intervalo que podem aparecer. Fechado, semiaberto, semifechado e infinito. Ah, faltou o intervalo aberto, me desculpem, vamos fazer aqui. Intervalo aberto, gente, é quando não tem o sinal de igual em nenhum dos lados. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 e menor que 3. Isso é um intervalo aberto. Não pode, né, aqui ter o sinal de igual em nenhum dos lados. Aí ele vai ser representado pelo colchetes virado para fora ou pelo parênteses. E na representação gráfica, deixa eu só apagar, colocar esse daqui mais para cima aqui, vou por aqui mesmo. Tava no 3 fechado até mais infinito. Na representação gráfica vai ficar o seguinte, olha lá. Aberto no menos 1 e aberto no 3. Vai ficar assim. Então, intervalo fechado, intervalo aberto, semifechado ou semiaberto e intervalos infinitos. Então, aqui estão todos os casos de intervalo que podem aparecer aí durante os exercícios. Se intervalos são subconjuntos, eles são conjuntos. A gente pode fazer operação com os intervalos. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, fazendo uma união, uma intersecção e uma diferença entre dois intervalos, certo? Então, eu vou considerar aqui o meu intervalo A como sendo do menos 2 até o 3. O meu intervalo B, vou considerar ele do menos 3 até o 5, não, até o 1, desculpa. E meu intervalo C, vou considerar ele do menos 1 até o 1.
e a gente vai fazer algumas operações aí. Vamos lá? Então, eu quero fazer primeiro a operação de A união com B. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai representar o intervalo A numa reta, o intervalo B em outra reta e a resposta na terceira reta, ok? A união B. Então, vai ficar como? Vamos lá. Intervalo A, aberto no menos 2, não precisa estar necessariamente em escala, mas tem que estar coerente. O menos 2 vem antes do 3 e fechado no 3. É esse intervalo, certo? O intervalo B, ele é fechado no menos 3 e fechado no 1. E agora a gente vai fazer a resposta. O que é união? União é juntar esses intervalos em um só. Então, eu vou sobrepor eles e eu vou ter um intervalo que vai do menos 3 até o 3. Certo? Essa vai ser a minha resposta, esse intervalo aqui. Observe que união, a gente junta o que a gente tem. Se o menos 3 está fechado, ele vai continuar fechado, eu ainda vou ter ele. Mesma coisa o 3. Então, a resposta vai ser do menos 3 ao 3. Certo? Agora, vamos fazer a intersecção de A e B. Ok? A intersecção. 3 retas também. Vamos representar novamente o A, o B e a intersecção de A e B. Olha só, intervalo A do menos 2 ao 3. Intervalo B do menos 3 ao 1. E a intersecção? Intersecção é pegar os valores em comum, que estão nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, trace um pontilhado nas extremidades, você vai verificar que o pedaço comum que está nos dois intervalos é aqui, ó. É esse pedacinho. Agora, cuidado, intersecção é o que tem nos dois intervalos. Se o menos 2 está aberto no primeiro intervalo, eu não possuo menos 2. Então, na resposta, eu não vou ter menos 2, bolinha aberta. Se 1 está fechado aqui e está pintado aqui, é porque eu tenho o número 1 nos dois intervalos. Então, bolinha fechada. Então, na intersecção, só vai ser bolinha fechada se estiver fechado nos dois intervalos. Se estiver contido nos dois, tá? Perdão, se o valor pertencer aos dois, não contido, pertencer aos dois, ok? A resposta vai ser do menos 2 a 1, certo? E agora vamos fazer um exemplo de diferença. Na verdade, aqui eu vou fazer dois exemplos, tá? A menos B e A menos C. Então, vamos lá. 3 retas. Observem que eu poderia fazer a intersecção dos 3, tá? Aí eu faria uma reta a mais e olharia o que tem em comum nos 3 intervalos. Então, aqui A, aqui B, opa, B e A menos B. Aqui A, C e a diferença, A menos C. Vamos lá, então, vamos representar. Intervalo A, aberto no menos 2, fechado no 3. Intervalo B, fechado no menos 3 e fechado no 1. Vamos lá, o que é a diferença? Eu vou pegar o primeiro intervalo e vou tirar dele os valores que estão também no segundo intervalo. Então, eu costumo fazer assim para ficar mais fácil. Eu faço um pontilhado aqui no segundo intervalo e tiro ele todo fora. Esquece ele. E vou pegar o que sobrou no primeiro intervalo, tá? Então, sobrou esse pedacinho aqui, ó. Tem aluno que acha, sobrou só o 2, do 1 ao 3, sobrou o 2 e o 3. Não, gente, sobrou uma infinidade de valores, tá? 3 fechado sobrou, porque eu não tirei o 3. Agora, tomem cuidado. O 1, ele está fechado aqui, então eu tenho 1. Então, eu tirei do intervalo acima o 1, eu não vou ter mais o 1. Então, na diferença, o que eu tenho no segundo intervalo, eu tiro do segundo. Então, não vou ter mais o 1 lá em cima. Então, vai ficar aberto no 1, fechado no 3. Agora, vamos ver a próxima situação. Intervalo A, do menos 2 ao 3.
intervalo B do menos 1 aberto até o 1 aberto também. Olha só, agora eu vou tirar desse intervalo esse de baixo. Observem que aqui é um caso complementar, né? Eu poderia ter usado essa notação aqui, ó. Complementar de C em relação a A, que é a mesma coisa que A menos C. Quando que eu posso usar esse símbolo de complementar? Quando um conjunto está contido em outro. Observem que esse intervalo está contido no de cima. Ele cabe dentro do de cima, tá? Então, a gente pode usar isso porque o C está contido em A. Está dentro do A. Continuando, como que vai ficar aqui? Eu vou pegar esse intervalo e vou tirar o de baixo, ó. Vai ficar um buraco aqui no meio. O que que vai sobrar? Vai sobrar esse pedacinho do menos 2 ao menos 1 e vai sobrar esse pedacinho do 1 ao 3. Basta a gente verificar se a bolinha é aberta ou fechada. Aqui era aberta, eu não fiz nada, continua aberta. Aqui era fechada, eu não fiz nada, continua fechada. Agora, observe. O menos 1 está aberto, quer dizer que eu não tenho menos 1. Se eu não tenho, eu não vou tirá-lo. Então, eu vou continuar com menos 1. Diferente daqui, ó. Eu tinha 1, eu tirei fora, ficou um buraco. Aqui eu não tenho. Mesma coisa aqui, eu não tenho 1, não vou tirar. Vai ficar assim. Então, a resposta são 2 pedaços de reta. Vai ficar assim, aberto no menos 2, fechado no menos 1, união, fechado no 1, e fechado no 3. A gente usa união para falar que é esse intervalo mais esse outro intervalo, ok? Com isso, a gente encerra a nossa aula de intervalos.